Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de
Sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Eu quero chamar a sua atenção para que aproveitemos o máximo que pudermos de cada parte desse culto. Deus deseja abençoar a sua vida, Deus deseja abençoar a sua família, Deus deseja abençoar cada um de nós. Portanto, entremos em reverência durante todo o culto, para que Deus possa falar segundo a vontade dele aos nossos corações. E sejam bem-vindos em nome de Jesus, e vamos a partir de então exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. Vamos orar entregando o culto nas mãos do Senhor neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para entregar o culto desta noite nas tuas mãos. Que todas as pessoas que sintonizadas estão conosco nesse momento possam receber mais uma porção da sua palavra. Que a tua palavra, ó nosso Deus, que é viva e eficaz, possa entrar em cada coração, fazendo a diferença na vida de cada um dos nossos que está nesse momento ouvindo a tua palavra, que está sintonizado conosco. Tenha piedade de nós, livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Que todas as partes desse culto sejam tão somente para exaltar, glorificar e enaltecer o nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Sobre as montanhas e o
Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar aqui nesta noite mais uma vez para compartilhar com todos vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. E o texto que Deus colocou no nosso coração para esta oportunidade está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, que diz-nos assim a santa palavra de Deus. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, e o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Irmãos, o assunto desta noite é o seguinte: o livre-arbítrio. Nós entendemos que livre-arbítrio nada mais é do que liberdade de escolha. Você, eu, todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio, recebemos de Deus a liberdade para escolher aquilo que nós quisermos fazer, aquilo que nós quisermos realizar, com uma ressalva: mediante as nossas decisões, nós teremos a recompensa de cada uma delas tomadas por cada um de nós. Na verdade, livre-arbítrio nada mais é do que um atributo de Deus dado ao homem para ele tomar as decisões que desejar, repetindo, tendo as consequências de cada uma delas. Se nós humanos optarmos por decidirmos erradamente, nós teremos a recompensa dos nossos erros. Se nós optarmos em viver uma vida segundo a vontade de Deus, automaticamente teremos a recompensa das nossas decisões em viver de forma correta. Portanto, o livre-arbítrio foi dado a todos os homens, antes mesmo da queda. A Bíblia diz em Gênesis 3, verso 3, e eu quero ler para você, e preste atenção. Gênesis 3, verso 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Neste verso 3 de Gênesis 3, nós temos claramente aqui a prova de que o livre-arbítrio foi dado ao homem antes mesmo da queda. Isso prova que você e eu, nós podemos fazer da nossa vida o que quisermos, recebendo a devida retribuição daquilo que nós praticarmos, seja para o mal ou seja para o bem. Cada um decide o seu próprio destino. Por exemplo, eu creio que todos os crentes na face da terra, todas as pessoas que renderam a Jesus, renderam voluntariamente, renderam conscientemente, tomaram decisões conscientes de viver ao lado de Jesus.
Mas existem aquelas pessoas que decidiram e decidem voluntariamente, conscientemente, com o livre-arbítrio que Deus as deu, de viver em função do mal, sabendo que em função do mal que escolheram, receberão as devidas consequências do mal praticado. E o primeiro ponto da nossa palavra nesta noite é o seguinte: o livre-arbítrio para viver em função do mal. Se nós observarmos o texto que nós lemos, ele é muito claro em falar do livre-arbítrio em relação a Caim e do livre-arbítrio em relação a Abel. Todos os dois decidiram, cada um seguiu o seu caminho. Um foi para o mal e o outro foi para o bem, e cada um deles recebe a devida paga da sua escolha. É a mesma coisa com cada um de nós. Dependendo das nossas decisões, nós seremos abençoados. Dependendo das nossas decisões, nós seremos amaldiçoados. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a Bíblia nos informa. Se você observar o texto, Abel, ele decide com o seu livre-arbítrio a amar a Deus sobre todas as coisas, a submeter à vontade de Deus. Consequentemente, ele é abençoado na sua vida. Enquanto o seu irmão Caim, ele decide viver uma vida no pecado, não servindo a Deus. O que fazia, a oferta que ele fez era tão somente para aparecer, nada mais, até porque a Bíblia diz no texto que lemos, que Deus não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta, porque o segredo estava nas decisões tomadas por Caim em viver o lado mal da vida. Quero te fazer uma pergunta nessa hora, meu irmão e meu amigo, você que nos ouve e nos assiste nessa noite: quais têm sido as suas decisões? Você tem usado o livre-arbítrio que Deus te deu, a liberdade de escolha, para fazer o que da sua vida? Eu quero dizer para você que se você morrer agora sem Jesus, sem Cristo e sem salvação, e chegar diante de Deus, você não terá desculpas para Ele. Suponhamos que você diga assim: olha, Senhor, eu não vou entrar no céu porque o diabo me fez pecar. Está provado que o diabo não faz ninguém pecar. O único trabalho dele é seduzir as pessoas, é induzir as pessoas ao pecado, mas quem peca são as pessoas. Portanto, a Bíblia é categórica em nos dizer que todos os homens serão inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus no juízo. Então, o livre-arbítrio para viver em função do mal. Caim escolheu viver o mal, vivendo o mal livremente, vivendo o mal deliberadamente, ele recebe as devidas consequências da sua escolha, ou da escolha que ele fez. No verso 13 desse texto, irmãos, no mesmo capítulo 4, Caim vai dizer assim: aqui está imbuído o livre-arbítrio dele, aqui está imbuído o livre-arbítrio dele, a liberdade de escolha. O verso 13 de Gênesis 4: então disse Caim ao Senhor, observem, disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa ser perdoado. Observem que ele deliberou no coração a viver o pecado, a matar o seu irmão, a rebelar-se contra o próprio Deus. Segundo as Escrituras, nesse capítulo 4, Caim, ele revolta contra o próprio Deus, contra o próprio Criador. Ele chega à conclusão no verso 13 que o seu pecado era tão grande, que ele não poderia ser perdoado. Meus irmãos e meus amigos, dependendo das nossas escolhas, o fim pode ser trágico,
dependendo das nossas escolhas, pode não ser. Qual tem sido as suas escolhas? Você tem escolhido viver em função do reino de Deus, ou você tem escolhido viver em função para o mal? Não seja como Caim. Não faça como Caim. Caim escolheu viver o mal e recebeu a paga do mal que fez. O livre-arbítrio para viver em função do mal. Eu quero ler o capítulo 4 que a gente leu, verso 3, verso 4 e verso 5. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe as expressões. Em Gênesis 4:4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe as expressões do texto. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E no verso 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Irmãos, e diz o verso 5 ainda: pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Nesse momento em que Caim descobriu que Deus atentou para Abel, seu irmão, e para a sua oferta, e não atentou para ele nem para a sua oferta, ele delibera no coração a praticar mais ainda o mal. Ele vai matar o seu irmão. Meus irmãos, se nós não optarmos em viver uma vida segundo a vontade de Deus, se nós negarmos viver uma vida segundo a vontade de Deus, o fim de cada um de nós é caótico, é triste, é tenebroso. Portanto, é necessário que você que nos assiste nesta noite, se porventura você está praticando algo errado, contra Deus, contra você mesmo, contra as pessoas, é necessário que você mude o rumo da sua história, o rumo da sua vida, e não viva como Caim viveu. Porque tem muitas pessoas nesse mundo fazendo as mesmas coisas, nas mesmas proporções que Caim fez. Tem muita gente semelhante a Caim, igual a Caim, vivendo nas mesmas práticas que Caim viveu, longe de Deus, optando em viver uma vida para o mal, em função do mal. Que não seja assim com você, que não seja assim com nenhum de nós. No livro de Atos, no capítulo 12, no verso 23, eu estou falando de pessoas que optam a viver em função do mal. Isso é muito triste. Por isso que nas pregações, nas nossas orações, nas nossas conversas, nós devemos nos esforçar para ajudar as pessoas a mudarem o seu destino, a tomarem decisões inversas ao mal, indo no caminho de Jesus. Observe o que Herodes, que ponto chega o Herodes, na mesma proporção de Caim, vivendo o mal como Caim viveu. Atos 12, 23 diz assim, meus queridos irmãos e amigos: no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glórias a Deus, e consumido de vermes, expirou. Consumido de vermes, Herodes morreu. Sabe por que Herodes morreu tragicamente, meus irmãos e amigos? Segundo o verso 23 de Atos 12, porque Herodes livremente, voluntariamente, ele decidiu, ele colocou no seu coração, ele assentou no seu coração a viver uma vida contrária à vontade de Deus, a viver uma vida contrária à vontade do Senhor, viver uma vida contrária à vontade de Jesus.
Não é assim com muitas pessoas agora? Há pessoas agora que optaram a viver uma vida tão delinquente, tão pecaminosa, que não conseguem mais voltar atrás. Elas estão semelhantes a Caim e também semelhante a Herodes. Atos 12, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Herodes morreu porque ele tentou roubar a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele com nenhum mortal. Essa é a razão pela qual nós precisamos depender das misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E a Bíblia diz assim, a gente fala isso aqui de vez em quando, quase sempre está falando: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. No livro de Mateus, no capítulo 27, verso 4, texto esse que fala sobre Judas Iscariotes, aquele discípulo de Jesus, aquele homem que era o tesoureiro da igreja de Jesus, aquele homem que conheceu os milagres, que viu os milagres de Jesus, aquele homem que presenciou, como os demais apóstolos presenciaram, tudo que Jesus fizera durante o tempo que ele viveu com eles, com Jesus. Judas, com o seu livre-arbítrio, com a sua liberdade de escolha, ele vai dizer assim, Mateus 27, verso 4: pequei, traindo o sangue inocente. Em outras palavras, eu deliberei pecar, traindo o sangue inocente. Eu assentei no coração pecar, traindo o sangue inocente. Eu decidi na minha alma não querer Jesus, ser inimigo dele. Meus irmãos e meus amigos, tem muitas pessoas agora, nesse exato momento, inimigas da cruz de Cristo. Paulo fala exatamente isso. São inimigas da cruz de Cristo, são inimigas de Jesus, e por serem inimigas de Jesus, elas optam a viver uma vida que agrada ao diabo e não a vida que agrada a Deus. Estão vivendo da mesma forma que Caim viveu, da mesma forma que Herodes viveu e tantos outros que a Bíblia menciona. Eu quero crer que você que nos assiste nesta noite, que você que nos ouve nesse momento, eu quero crer que a sua vida está pautada nos ensinamentos de Jesus, ela está baseada na palavra de Deus. Você decidiu com o seu livre-arbítrio servir de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força ao Senhor Jesus, aquele que dá vida, e diz a Bíblia, vida em abundância. Não foi assim com Caim e também não foi assim com Herodes. Esses homens, não foi com Caim, não foi com Herodes, também não foi com Judas. Esses homens escolheram, decidiram, deliberaram viver uma vida de pecado, servindo ao diabo, ao invés de servir a Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, como testemunho pessoal, eu decidi, eu assentei no meu coração, eu coloquei na minha alma o desejo, a vontade, a decisão de aceitar e servir o meu Jesus, porque Ele é o único que dá vida, e a Bíblia diz vida eterna. É uma escolha minha.
qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido as suas decisões? Já que Deus te deu o livre-arbítrio, você tem usado o livre-arbítrio para que lado da sua vida? Você de repente está dizendo assim nessa hora: olha, não tem mais jeito para o meu pecado, não tem mais solução para as minhas iniquidades. A Bíblia diz: se você quiser, tem sim. Se você quiser, você dá um vira-volta na sua vida agora, enquanto aqui estamos mencionando, pregando a palavra de Deus. Você troca a sua vida nesse momento, passa a viver uma vida deliberadamente na presença de Jesus. Há um outro texto ainda ligado a este ponto: o livre-arbítrio para viver em função do mal. No livro de Êxodo, capítulo 9, verso 27, preste atenção nesse texto, ou nesse verso. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Que decisão, meus irmãos e amigos, que decisão tola, que decisão inadequada, uma decisão que leva o indivíduo para longe de Deus, uma decisão que leva o homem para o inferno, para as trevas. E Faraó teve a audácia de dizer para Moisés, servo de Deus, e Arão, chamando-os e dizendo-os: desta vez eu pequei voluntariamente, eu continuo pecando, e eu e meu povo decidimos, usamos o nosso livre-arbítrio para vivermos uma vida de pecado, longe de Deus, longe de Jesus. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez eu pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Segundo lugar, o livre-arbítrio em fazer a vontade de Deus. O texto que a gente leu, capítulo 4, de 1 a 7, no verso 4 diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Meus irmãos, o livre-arbítrio em fazer a vontade de Deus é para qualquer um de nós, é para quem quiser. Como eu disse anteriormente, repito, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo nessa hora, porventura ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, se você quiser, você pode. Se você quiser, você pode. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser, você pode. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você quiser entregar a sua alma para Jesus, se você quiser entregar o seu coração para Jesus, você vai poder dizer nas mesmas proporções que Paulo disse em Filipenses 4,13: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Lá nos anos 70, meus irmãos e amigos, na nossa cidade mineira, Espera Feliz, eu vivia uma vida de pecados, de iniquidades, de problemas e mais problemas. E quantas vezes eu disse: não tem jeito para mim, não tem saída para mim, não tem solução para os meus problemas. Mas um dia o Senhor Jesus tocou no coração de um irmão chamado José Wallace Martins Lopes, e ele me convidou para visitar a Igreja Batista. Assistindo o culto naquela noite, Deus me disse: há solução para o seu problema, tem jeito para você sim. Se você quiser, você pode dar meia volta na sua vida. Se você quiser, você pode dar um novo rumo à sua vida. E dali para frente, Deus começou a trabalhar o meu coração, Deus começou a trabalhar a minha vida. E Jesus, baseado na minha decisão por Ele transformou o meu viver, transformou a minha história, e Ele pode transformar a sua história também, não tenha dúvida disso. Segundo ponto, o livre-arbítrio em fazer a vontade de Deus. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, tentou o Senhor para Abel e para as suas ofertas. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos e amigos, para aquelas pessoas que não gostam de ofertar, eu entendo que as pessoas que não abrem o seu coração em relação a esse contexto, não entregaram as suas vidas a Jesus. Essa é a minha defesa. Aqueles que não conseguem ofertar a vida, dinheiro, enfim, aquilo que Deus mandar, não entregaram as suas vidas a Jesus. Estão presas porque Jesus ainda não é o Senhor absoluto das suas vidas. E esse verso 4, atentou o Senhor primeiramente para Abel, porque Abel era propriedade exclusiva de Deus. E na sequência ele atenta também para as suas ofertas. Meus irmãos, tanto o que nós somos quanto aquilo que nós fazemos tem que ser o resultado da manifestação de Deus na nossa vida, mediante a nossa entrega de vida a Jesus, mediante a nossa escolha em viver na presença de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 5:24, estou dizendo que o livre-arbítrio para fazer o bem é possível. É possível todos os homens da terra fazer o bem se quiser. Estou falando de um bem de aceitar Jesus, tomar decisão ao lado de Jesus. Está escrito assim em Gálatas 5:24, os que são de Cristo, ou os que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Jesus, de Cristo, os que são de Cristo, tomaram decisão livremente, usaram livre-arbítrio para decidir por Jesus. Decidindo por Jesus, eles são de Cristo. Sendo de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Isso é decisão. Da mesma forma que alguém decide para o mal, nós temos uma gama de gente decidindo em viver para o bem, viver para Jesus, glorificar a Jesus. Aí nós entendemos por que muitos personagens da Bíblia morreram por causa de Jesus, porque descobriram que ao entregar a vida a Jesus, ao entregar as vidas a Jesus, descobriram que Jesus é a melhor escolha que alguém pode ter nessa vida, não tem outra melhor.
Eu repito, são tolos ou tolas aquelas pessoas que optam em viver o pecado como Caim escolheu, como Herodes escolheu, como Faraó escolheu, Judas Iscariote escolheu e tantos outros. Romanos 6, verso 6 diz assim: irmãos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, livre-arbítrio, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Livre-arbítrio constantemente na Bíblia. Eu posso, você pode, nós podemos mudar a nossa história, se nós deixarmos livremente Jesus dominar a nossa vida, dominar o nosso coração. Olha que texto maravilhoso em Romanos 12, verso 21. Olha o que Paulo vai dizer, também relacionado ao livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então está provado que o livre-arbítrio ele existe, e nós podemos sim, com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, com as nossas decisões perante Deus, de vencer o mal com o bem. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, eu gosto demais desse verso. O livre-arbítrio está imbuído nesse texto claramente. Paulo disse assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Paulo está dizendo no verso 27 de 1 Coríntios capítulo 9, que ele esmurrava o corpo, ou seja, ele dominava o corpo, ele controlava o corpo contra o pecado. O corpo, na verdade, é a alma remida por Jesus Cristo, é a alma conjugada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, dizendo ao corpo: você não vai fazer, você não pode fazer. Isso acontece com aqueles que entregaram as suas vidas de verdade a Jesus. Então Paulo está dizendo aqui para nós, ensinando para nós: eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que esbofeteá-lo. Isso aqui está ligado àquele mesmo contexto de alguém que está preparando para a luta. Eu quero apanhar bastante para eu aprender a ganhar, para eu ganhar a luta. É mais ou menos assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Em último lugar, meus irmãos e amigos, chegando para o final, o livre-arbítrio de cada pessoa determinará o seu destino. Eu quero citar 2 versos de João capítulo 5, que eu acho que os 2 versos eles encaixam muito bem para os 2 pontos anteriores: o livre-arbítrio em fazer o mal e o livre-arbítrio em fazer o bem. Se a pessoa opta em fazer o mal, ela vai receber a consequência do mal. Se a pessoa opta em fazer o bem, ela vai receber a consequência do bem. E esse verso 28 e o verso 29 do capítulo 5 de João, está escrito assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Todos. No verso 28 está dizendo que todas as pessoas que morreram, sejam as pessoas que fizeram mal, sejam as pessoas que fizeram bem, as pessoas que optaram para o mal e as pessoas que optaram para o bem, todas serão levantadas no juízo por Jesus. Repetindo o verso 28 de João 5: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, tanto mal quanto bom. Agora olha o verso 29: os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, os que praticaram o mal ressuscitarão para o juízo.
de que lado você está? Quais têm sido as suas decisões? Decidindo para o pecado ou contra o pecado? Decidindo em favor de Jesus ou contra Jesus? De que lado você está? Você que nos ouve nesta hora. Eu quero dizer para os irmãos, membros da 10ª Igreja Batista em Itapiruna, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu aprendi que em toda igreja, por mais simples que ela seja, por mais pequena que ela seja, tem pessoas salvas e perdidas. E se você é membro dessa igreja e você se sente perdido, não tem certeza da sua salvação, é porque você está escolhendo viver o lado mal da sua vida. Não adianta esconder, não adianta tentar ludibriar, porque a Deus ninguém engana. Tome decisão de viver ao lado de Jesus, fazendo a vontade dele, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque se você continuar vivendo contrário a Jesus, você pode estar certo. O mal está às portas. Muda a sua vida, muda o rumo da sua vida, que seja agora, que seja hoje. Viva na presença de Jesus. Escolha, Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. Escolha viver ao lado de Jesus. Pedro estava com Jesus numa determinada reunião, e enquanto Jesus pregava, muitos discípulos foram embora. E Jesus disse assim para os 12 que ficaram: e vocês? Não querem também ir embora? Se vocês quiserem, pode retirar, pode ir embora. Pedro então levanta e responde para o grupo de 12: para onde iremos nós? Se tu és o único que tens a palavra de vida eterna. Pedro decidiu, assentou no coração, viver ao lado de Jesus. E todos aqueles que escolherem viver ao lado de Jesus, usar o livre-arbítrio que Deus os deu para viver ao lado de Jesus, no juízo final, quando Cristo voltar, eles vão receber: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que optaram a não viver com Jesus, Jesus vai dizer: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos e meus amigos, que nós vivamos uma vida na dependência de Deus, que nós usemos o livre-arbítrio que Deus nos deu para a glorificação e exaltação do nome de Jesus. E no final da nossa vida terrenal, no final da nossa vida neste mundo, nós vamos dizer na mesma proporção que Paulo disse no finalzinho da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, tudo livre-arbítrio, e guardei a fé. Eu entreguei a minha vida a Jesus, e Ele conduziu a minha vida, e agora eu posso dizer: em Jesus eu sou mais do que vencedor. Mas para concluir, meus irmãos, ligado ao primeiro ponto, as pessoas que têm o livre-arbítrio para decidir para o mal. Eu estava num determinado lugar, alguns anos atrás, e uma mãe, apavorada com o seu filho fora da igreja, e ela indo para o fim da vida,
já muito velha, muito debilitada, indo para o fim da vida, mas ela tinha consciência naquele momento. Ela disse assim: olha, eu não quero morrer sem ver o meu filho na igreja. E o filho estava escutando ela falar. O filho imediatamente retrucou a mãe, dizendo: então a senhora não vai morrer nunca, porque eu nunca vou voltar para a igreja. Meus irmãos, tem muita gente fazendo isso, escolhendo, usando o livre-arbítrio para o mal e afastando cada vez mais da presença de Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala lá: indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que não seja assim com você, que não seja assim com nenhum de nós, que nós decidamos, que nós optemos a honrar, a glorificar, a exaltar o nome de Jesus, porque só em Jesus a vida eterna, só Jesus dá vida e vida com abundância. Portanto, que Jesus Cristo possa falar grandemente ao seu coração nessa noite, que você use o livre-arbítrio que Ele te deu para fazer a vontade dEle, repetindo: a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o nome dEle seja honrado na nossa vida, mediante as nossas decisões, mediante as nossas tomadas de posição. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos orar, encerrando nosso compromisso nesta noite de pregação, porque o culto ainda continua, e vamos orar, entregando a Deus, no altar de Deus, essa palavra, que ela possa achar guarida em cada coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que Tu nos dás de estarmos aqui nesse momento, ó Deus, transmitindo a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que nos ouviu, que cada uma possa decidir ao lado de Jesus, vivendo para a honra e glória do nome dEle. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé. Em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Bom, falar da minha conversão, eu me lembro que foi poucas vezes que fomos à igreja, quando eu era pequena. Ouvi a minha avó muito dizer para minha mãe que devia levar a gente para a igreja, ensinar os caminhos do Senhor para a gente. Mas foi poucas vezes. Minha mãe, ela ouvia muito a minha avó dizer isso, e ela comprava hinos da Ana Paula Valadão, os hinos infantis. E eu gostava muito. Eu gosto muito dos hinos. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Minha irmã Crislaine só tinha 1 mês de nascida. Aí ela foi, depois que separou, foi morar com a minha avó. Aí foi quando ela conheceu o pai da Grace. Ela já tinha 3 meninas. Eu, a Crislaine e a Cassiane. Aos 12 anos sofri abuso sexual da parte dele. E depois entrei em depressão, tentei suicídio várias vezes. Eu era uma menina muito alegre. Aí eu passei a me fechar, sempre chorando pelos cantos, com muita raiva.
e dor. Muita dor. Quando eu estava com 15 anos, fui à igreja que eu frequentava. Não era com muita frequência, mas às vezes. E no apelo da pastora, eu aceitei Jesus. Naquele momento, houve a minha conversão. Ali eu senti o toque do Espírito Santo. E foi muito, muito maravilhoso. Foi um bálsamo para mim. Limpou tudo aquilo que eu sentia por dentro. Deus me renovou. Da água para o vinho. Foi algo assim, surpreendente. E naquele momento eu me ajoelhei a Deus, orei a Deus, né? Pedi perdão a Deus por tudo que tinha feito, pelas vezes que eu tentei tirar minha própria vida. E pedi a Deus que Ele morasse no meu coração. E Ele fez a morada. Ele está no meu coração. Graças a Deus. E a partir dali eu frequentei mais os cultos. Depois de um tempo participei do Ministério do Louvor, lá na minha igreja. Com 17 anos conheci o Juan e ele me convidou para ir na igreja dele, a 10ª Igreja Batista, e senti no meu coração que ali era o meu lugar. Aqui eu fui batizada dia 25 de dezembro de 2015. Hoje eu faço parte do Ministério Infantil, do Louvor. Hoje eu sou uma mulher transformada. E o que vier na minha mão para fazer para a obra do Senhor, farei com muito, muito amor, porque o meu Senhor merece. Meu nome é Cristilane, sou membro da 10ª Igreja Batista e eu estou aos pés de Cristo. Eu estou no melhor lugar do mundo. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Maior que o mundo, mas
nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que é o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, tão alto, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itaperuna. Eu quero pedir a sua atenção nesse momento para que nós oremos, encerrando o culto dessa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, fechando assim o nosso culto desta oportunidade. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, agradecidos, porque o Senhor tem feito obras maravilhosas através dos teus servos. Muito obrigado, Deus, pelo culto dessa noite, que ele ache lugar em cada coração. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, no nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.